Nós temos diversas reações diante da graça de Deus. Algumas pessoas, diante da graça de Deus, sentem o desejo de pregar aos incrédulos e cumprir a missão que o Senhor deu para a igreja. E também a pregar para os crentes, edificar os crentes, ajudá-los, encorajá-los. Isso também é um ato, uma reação diante da graça de Deus. Mas infelizmente algumas pessoas, diante da graça de Deus, preferem rejeitá-la, não querem esse presente, porque graça é um presente. E o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que, diante da graça do Senhor, na vida dele, até ele disse que ele não era merecedor, ele era indigno, ele era o maior dos pecadores, ele era um abortivo, mas Deus o considerou fiel. E Deus deu a ele um privilégio que jamais ele pensava que teria. Além de ser salvo, que já seria algo extraordinário, Deus o chamou para ser um dos principais pregadores de toda a história da igreja. Se não for o principal, porque ele foi o único guardião das doutrinas da igreja. Ele que recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo como deve funcionar uma igreja. Se nós estamos aqui funcionando conforme uma igreja do Novo Testamento, uma igreja apostólica, é graças ao apóstolo Paulo. Ele nos ensinou isto. Ele recebeu do Senhor o mistério, algo que nunca fora revelado para nenhum dos profetas. E interessante, para nenhum dos 12 apóstolos, Deus nunca revelou como seria a igreja. E Deus revela para alguém que está fora do colegiado apostólico. Ele não é o 13º apóstolo, ele é o apóstolo de Jesus Cristo, escolhido pelo Senhor. E até ele fala que ele é servo do Senhor, mas ele é chamado para ser apóstolo. Ele não foi voluntário, ele não se candidatou para ser apóstolo, como isso não acontece com ninguém. Ele foi separado para ser um apóstolo e para pregar o Evangelho, e esse Evangelho todo baseado em Cristo Jesus e na ressurreição dele, como vocês podem ver nos primeiros 4 versículos. E ele recebe essa graça no versículo 5, que é o apostolado, e por amor do nome de Jesus. Para quê? Para a obediência de todos os povos entre os gentios. Nós recebemos a graça não de sermos apóstolos, isso não acontece mais. Já é suficiente o que já aconteceu no assunto apostolado, mas nós recebemos a graça do Senhor para pregarmos as pessoas. É por isso que você fica frustrado quando você não prega. É por isso que você sente que falta alguma coisa. Aí você pensa até, eu preciso mais ir à igreja. Tá certo? Eu preciso orar mais. Tá certo também. Eu preciso ler a Bíblia mais. Também está certo. Mas parece que você nunca está realizado se você não cumpre o desígnio e o propósito de Deus na vida de cada crente, que é testemunhar de Jesus Cristo. Então eu rogo aos irmãos que vocês arrumem alguém para falar de Jesus. Que vocês peçam a Deus para que Ele coloque alguém no seu caminho para você falar de Jesus. Não é para sair igual um doido por aí, abordando pessoas como se fosse um vendedor e falando, você quer ouvir de Jesus? Não, ore, peça e o Senhor vai te dar alguém. É na fila do supermercado, em algum comércio, encontrando alguém pela rua,
ou alguém que vai até a sua casa, alguém que te manda uma mensagem, ou liga para você. Eu não sei, é Deus, é o Espírito Santo quem nos dirige. Ao mesmo tempo que você não precisa ficar desesperado achando que não tem ninguém para falar de Jesus, você precisa ter essa prática na sua vida. O crente que não testemunha do Senhor, ele fica arrumando atividades religiosas e nunca está satisfeito. Porque só aquele que testemunha de Jesus, ele sabe o prazer que é. O prazer que é você tirar um peso de você. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que o Evangelho é um peso. O Evangelho, ao mesmo tempo que é libertador, ele é um peso. Ele é colocado sobre você como um peso. Se você não se esvaziar desse peso, você começa a se sentir cada vez mais sobrecarregado. E ele fala, sobre mim pesa essa obrigação. Se ele faz de bom grado, tudo bem. Mas se ele não fizer, faz diferença nenhuma, porque é um peso que ele precisa se aliviar. Então, se você testemunha e prega o Evangelho com prazer, ótimo, isso é bônus. Mas se você faz porque você sente que é um peso que você precisa se livrar dele, é totalmente normal. O crente precisa testemunhar do Senhor. Essa é uma preocupação que ela cai muito sobre pastores, missionários e pessoas que estão em agências, porque essas pessoas, diferente do que alguns pensam, elas são tão contaminadas com as atividades que elas precisam fazer, que elas esquecem de pregar o Evangelho. Elas têm que estar sempre socorrendo alguma necessidade para manter a sua estrutura, seja uma igreja, uma escola, uma agência missionária, um orfanato. Então é muito comum você encontrar pessoas que vivem do Evangelho, que não pregam o Evangelho. É muito comum isso. É muito comum você ir num orfanato ou numa casa de recuperação e a pessoa está tão atarefada porque tem que cortar grama, porque tem que comprar remédio para aquela criança, porque tem que trocar a cama que sujou e tem 1000 atividades para fazer, que elas parecem mais uma faxineira atrasada nas suas atividades. E elas não pregam o Evangelho. É incrível como que isso pode acontecer. Espinhos santos que a sufocam. Espinhos santos que a sufocam. Será que alguém falou isso ou você que... Boa. Espinhos santos que a sufocam. Então, você que não é um membro comum da igreja, porque tem os membros comuns de igreja, graças a Deus por eles, e tem aqueles que não são membros comuns de igreja, eles estão envolvidos com alguma atividade do Evangelho, que às vezes consome bastante tempo delas. Então você precisa se preocupar muito com isso, pedir para o Senhor renovar em você essa chama da evangelização. E você que é um membro comum, você está tão mais livre do que nós. Você está encontrando pessoas que nós não encontramos. E você tem um grande privilégio de fazer mais do que nós muitas vezes fazemos. Então que Deus abençoe você nesse pedido que você vai fazer ao Senhor, para que essa semana e as próximas Ele coloque pessoas na sua frente para você pregar o Evangelho.
Você precisa disso. É isso que renova o ânimo das nossas vidas, é pregar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo é um pregador do Evangelho para a obediência por fé entre todos os gentios. E no versículo 6 nós vemos que a graça não é apenas para pregar o Evangelho aos incrédulos, mas também a graça de compartilhar aos crentes. Eu sempre quis pregar para crentes. Interessante isso, né? Eu acho que Deus, Ele acaba empurrando algumas pessoas para alguns ministérios. E alguém tem que fazer alguns ministérios que outros não querem. E eu me lembro quando eu era aluno na escola bíblica que todo mundo queria pregar onde não havia o Evangelho. E estava eu lá, patinho feio, né? Diferente de todos. E aí eu procurei um professor e falei assim, olha, às vezes eu até me sinto culpado, mas é o que eu sinto. Eu prego o Evangelho na região e tudo mais, e eu acabei de falar para vocês da importância disso. Mas se tem algo que me dá prazer é ensinar crentes. Tem alguns índios que são crentes para eu pregar para eles, onde já tem igreja. Era o professor Paulo Carrinho, que muitos de vocês conheceram, né? E eu gostava dos relatos que ele me dava, porque ele pregava num lugar onde havia 85 igrejas, às margens do rio Içana. 85 igrejas, é para lá que eu quero ir, onde tem crentes. E ele falou da importância, porque muitos missionários naquela época queriam pregar para índios que nunca tinham ouvido o Evangelho. Eu queria pregar para índios que já tinham igreja, porque eu sabia, pelos relatos, da necessidade que eles tinham, porque alguns missionários, eles pregam o Evangelho e saem. Ótimo, deixaram ali os crentes, mas eles precisam ser cuidados, pastoreados. E esse era o trabalho que eu queria. Por algumas razões, não foi para lá que eu fui, mas o Senhor me deu o privilégio de edificar sobre fundamento alheio. O apóstolo Paulo nunca disse que é pecado edificar sobre fundamento alheio. Ele disse que ele não pregava sobre fundamento alheio, porque ele tinha rodinha nos pés, e eu tenho raízes no pé. Então, uma pessoa que tem raiz no pé, ela finca o pé em algum lugar e fica ali, enquanto outros estão passando para cá e para lá e querem edificar e estabelecer igrejas, e graças a Deus por essas pessoas. Mas precisamos de Tíquicos, nós precisamos de Timóteos, nós precisamos de Titos. São pessoas que não estavam viajando para pregar o Evangelho para cá e para lá, mas elas estavam fincadas em alguns lugares que o apóstolo Paulo mandou elas ficarem. E elas ficavam e estabeleciam aquele trabalho. Então é muito importante que você evangelize, mas é importante também que você tenha tempo para edificar crentes. Porque crentes edificados e fortalecidos, eles podem servir de grande impulso para a obra missionária também. Às vezes pessoas querem desafiar pessoas para missões. É igual bater em cachorro morto. Tem pessoas que você pode falar de missões e elas não estão preparadas para isso. Elas acham loucura, elas acham desperdício, elas acham oportunismo. Mas há algumas igrejas que os pastores e líderes fazem um trabalho tão bom, que quando chega um missionário naquela igreja, é igual passar manteiga em pão fervendo. Derrete. As pessoas estão maleáveis. Elas entendem o trabalho missionário porque alguém está trabalhando com aqueles crentes para isso. Então, talvez você
esteja sendo usado por Deus para encorajar crentes. Os crentes precisam de muito encorajamento. Os crentes têm muitos problemas diários, todo mundo tem, mas eles precisam renovar a fé deles através de encorajamento. E o apóstolo Paulo, ele sabe jogar no ataque e na defesa. É um jogador completo. Ele sabe pregar o evangelho para os incrédulos, mas ele sabe também ficar na retaguarda e encorajar os crentes. Nós precisamos de servos completos assim. E no versículo 6, falando dos romanos, veja o que ele diz. Alguém leia, por favor. E Entre você... esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Acho que vocês descobriram, eu não falei, né? Romanos 1. Isso mesmo. Desse número dos gentios estão vocês, chamados para serem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não fundou a igreja em Roma. Nós não sabemos quem fundou aquela igreja, mas o apóstolo Paulo, escrevendo para eles, ele diz que eles estão agregados nesse número dos crentes. E agora nós temos crentes em Roma, a capital do mundo, e o apóstolo Paulo, que é o pregador dos gentios, ele nunca foi na capital dos gentios. Curioso isso, né? E algumas pessoas falam, mas você desafia pessoas para os índios, mas você nunca pregou para os índios? Bom, o apóstolo pregava para os gentios e nunca foi na capital dos gentios. Nunca tinha ido, né? Então, o apóstolo Paulo se sentia endividado diante daqueles irmãos. Mas como ele não podia pagar uma dívida de evangelizá-los, porque eles já são crentes, ele quer pelo menos edificar aqueles crentes. Nós temos que nos sentir endividados para com os incrédulos, mas nós temos que nos sentir endividados também para os crentes, de edificar crentes. E no versículo 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém se converte, ele já é santo. E além dele já ser santo, posicionalmente, diante de Deus, ele também é chamado para ser santo, ou seja, para ter uma vida santa. E o apóstolo Paulo quer contribuir com os romanos para que eles sejam cada vez mais separados para o Senhor. E esse é o nosso objetivo também diante dos crentes, que eles se tornem crentes melhores. Como nós fazemos crentes serem melhores? Arrumando mais atividades na igreja para eles participarem mais? Não é assim que crentes ficam melhores. Colocando mais regras para que eles, obedecendo essas regras, eles se tornem mais santos? Também não é assim. A maneira como nós contribuímos para que crentes elevem o seu nível espiritual é ensinando a palavra de Deus. É só isso. E o resto, o Espírito Santo vai fazer, caso essas pessoas aceitarem a palavra de Deus. Mas é o que nós podemos fazer, ensinar fielmente, e ensinar sem desânimo, ensinar para 1000 pessoas ou para 6 pessoas com o mesmo ardor no coração, é ensinar a palavra de Deus. Versículo 8, alguém pode ler? Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O apóstolo Paulo sabe reconhecer e agradecer. Eu agradeço porque vocês são crentes. Como eu, por exemplo, agradeço a todos, agradeço a Deus por todos vocês aqui, que são crentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: em todo lugar a fé de vocês é proclamada, vocês são famosos.
E eu acredito que grande parte da fama dos crentes em Roma era porque Paulo divulgava isso. Por onde Paulo passava, ele falava daquilo que ele ouvia falar, das notícias que ele tinha. Tem uma igreja em Roma que é uma igreja forte. É uma igreja que os irmãos amam a palavra. Irmãos que têm fé no Senhor. E não era o trabalho de Paulo, ele sabia reconhecer isso. Que mesmo não sendo o trabalho dele que ele começou, ele reconheciam que eram irmãos firmes na fé. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então o apóstolo Paulo ele falava. E nós precisamos também falar de crentes bons e firmes. Olha, tem um crente em tal lugar, como ele é fiel ao Senhor. E nós vamos falando, nós vamos enchendo as pessoas de testemunhos e isso vai fortalecendo a fé das pessoas. Nós falamos de pessoas que estão doentes, mas não se desviaram do Senhor. Nós falamos de pessoas que são pobres financeiramente, mas são fiéis ao Senhor. Nós falamos de pessoas que têm filhos problemáticos, mas ainda servem ao Senhor. Então esse monte de testemunho que nós temos uns dos outros é suficiente para nós nos mantermos firmes. Eles não falam de energia sustentável, eles não falam de reciclar coisas para reaproveitar essas coisas. Então nós também precisamos de nos manter, mas não apenas de nós recebermos, mas nós mantermos a nós mesmos. E como que nós mantemos a nós mesmos? Eu não preciso chamar pessoas distantes para me ensinar. Um pode ensinar o outro. Nós não precisamos de um pastor que vai visitar cada casa e olhar o problema de cada pessoa e cuidar, porque alguns falam, isso é pastoreio. Isso é paternalismo. Isso é paternalismo. Onde um pastor visita a casa de todo mundo e sabe dos problemas das pessoas e ajuda as pessoas. Isso é um controle sobre as pessoas. Sabe o que é pastoreio? É quando pessoas visitam pessoas na igreja. E um começa a edificar o outro. Porque essa é a preocupação de um pastor. Que o rebanho se multiplique. E que o rebanho se sustente. Não que alguém cuide de um rebanho sozinho. Então você pastoreia pessoas. Não precisa ter título para isso. Quando você visita alguém, quando você ora por alguém, quando você pergunta sobre alguém, mesmo você não sendo um líder da igreja, um pastor da igreja, você está fazendo que a igreja seja autossustentável. E é assim que o apóstolo Paulo também ensinava, que mesmo que Roma não era o trabalho dele, ele via o valor do discipulado na vida de um ao outro. A expressão uns aos outros só pode acontecer coletivamente. Não é um aos outros, mas é uns aos outros. E a palavra de Deus tem várias referências que falam uns aos outros. Edificai-vos mutuamente. Esse é o valor da igreja. A igreja é orgânica. A igreja vive por si própria. A tal ponto que se não tiver um líder chamado um líder máximo na igreja, a igreja ainda consegue viver. Porque a igreja se reproduz, a igreja se edifica, a igreja cura uns aos outros. Esse é o ambiente da igreja.
Eu não preciso falar tudo o que acontece em ministério pastoral, mas eu só vou dizer uma coisa para vocês. Que tem gente que, se pudesse ter o pastor dentro da casa dele para ensinar só para ele durante o resto da vida dele, queria. Oh, glória! Que aí não precisa ir à igreja, veja que maravilha. Mas não é porque não seria possível visitar pessoas, é porque não é bom. Isso faz mal para você. Faz mal para uma pessoa com a perna atrofiada não andar. A pessoa precisa se movimentar. Pessoas fazem caminhadas até no hospital. O médico fala, sai dessa cama e anda nesse corredor aqui 100 vezes. As pessoas precisam se movimentar. E você só encontra isso na igreja. Depois da pandemia, muita gente ficou apaixonada pelo YouTube. Aprenderam a usar a ferramenta YouTube. Agora elas falam, agora eu não tenho um pastor só, eu tenho mais de 30 pastores. Eu não tenho uma igreja só para frequentar, eu frequento mais de 20 igrejas durante a semana. E eu não ouço mais mensagens só aos domingos, eu ouço todos os dias. Parece tão bom, né? Mas essa pessoa não está crescendo, ela está se atrofiando. Ela está ficando atrofiada. Ela precisa se movimentar mais na igreja dela. É quando aquele ditado funciona muito bem, menos é mais. Uma igreja, um rebanho. E aí você pode se desenvolver nesse local. Quem faz muito, não faz nada. Então, como Zacarias fala, não despreze os pequenos começos. E é isso, nós vamos crescendo, é assim. O apóstolo Paulo, ele tinha essa mentalidade. Até os fariseus tinham essa mentalidade. Porque Jesus falou, vocês atravessam mares para fazer o quê? Quantos prosélitos? Um prosélito. Eles faziam isso, um grande esforço para fazer um prosélito. Então nós não somos fariseus, mas nós somos paulinos, não é? E o apóstolo Paulo, ele ensinava isso. E ele faz menção da fé desses irmãos, e ele lembra dele nas orações. O apóstolo Paulo devia ter uma lista de oração quase que infinita, né? De tantas pessoas que ele orava. Versículo 10, alguém pode ler. E oro por vocês, e peço a Deus que, se for da sua vontade, faça com que agora eu possa ir visitá-los. O apóstolo Paulo não precisa edificar aqueles irmãos, ou seja, ele não precisa fazer aquela igreja ser igreja. Aquela igreja já é igreja. Mas ele, na verdade, ele não quer nem visitar, não que ele não queira, né? Mas ele nem tem o objetivo único de visitar os romanos. Ele ia para lá, para que aquela igreja servisse de trampolim para ele ir para outro lugar. Qual outro lugar? A Espanha. A Espanha precisava do Evangelho. Roma já tem o Evangelho. Não está errado alguém pregar, edificar crentes onde já tem o Evangelho. Mas ele foi chamado por Deus para pregar não onde já havia o Evangelho, mas onde não havia o Evangelho. Talvez na eternidade Deus vai me falar, você tinha um trabalho e você fez esse trabalho, que era pregar para os crentes. E eu estou muito bem assim. Nunca me senti culpado disso. Às vezes as pessoas perguntam, eu falei, não, estou muito bem assim. Se eu tivesse que ir para um trabalho indígena, é onde tinha crentes. Essa é a minha preferência, sempre foi. Então, isso não é errado também. Você só tem que descobrir onde Deus vai te usar mais. Por exemplo, não é errado pregar para os muçulmanos.
Mas Deus tem que te mandar para lá. Você não escolhe um grupo para pregar propriamente. Deus te manda para alguns lugares. E Ele te manda através de situações. Ele vai guiando você. Você vai sentindo que é aquilo. E você vai se sentindo bem confortável, feliz e alegre com aquilo. E você vai se enchendo de motivação. É assim. Por isso que é muito difícil você pegar uma pessoa que faz uma coisa e colocá-la para fazer outra coisa. Ela se sente desmotivada. E no corpo de Cristo existe espaço para todo mundo. Paulo não é o tipo de homem que vai para Roma para ficar em Roma. Ele vai em Roma para ir para a Espanha. Da Espanha ele vai para... minha geografia falhou aqui agora. Da Espanha, daí ele vai chegar no Brasil, tá bom? Se ele tivesse tempo suficiente, ele chegaria no Brasil. Idade, né? Para viver mais 500 anos. Sim. Idade. Quem sabe o Brasil seria descoberto antes, né? Então, o apóstolo Paulo, enquanto tinha gente que não ouviu falar de Jesus, é lá que ele estaria. Mas ele não é errado. Ele sabe que tem pessoas que ficam no trabalho e querem ficar ali edificando aqueles crentes. E ele quer passar ali, quer ter uma ocasião para visitar. Visitar é uma coisa, não morar. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir conosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. O apóstolo Paulo então vai visitar de passagem aqueles irmãos e dizendo: eu quero repartir com vocês um presente. A graça do Senhor é um dom espiritual, para que vocês sejam confirmados, para que vocês falem: é isso mesmo, nós estamos no caminho certo. O apóstolo Paulo queria levantar aqueles crentes cada vez mais. Versículo 12, isto é, para que em vossa companhia... Qual é essa palavra, meus irmãos? Reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé, que mais? Mútua, vossa e minha. Não existe igreja unitária, igreja coletiva. Então o apóstolo Paulo, ele vai ali para fazer companhia reciprocamente. Ou seja, uns aos outros. Eu dou, vocês dão também. Vocês dão para mim, dão para os outros. E nós, mutuamente, nós nos confortamos e nós edificamos a fé um do outro. Isso é igreja, meus irmãos. Isso é igreja. Não importa o que pessoas estão dizendo, se elas estão falando algo diferente, isto é igreja. Pessoas que edificam umas às outras. Versículo 13, alguém pode ler? Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tem sido até agora impossível, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. O apóstolo Paulo não pôde ir até lá, até agora, né? Por quê? Porque ele tinha muito o que fazer. Ele não queria sair e deixar a Ásia Menor, que era a região que ele estava, né, sem o Evangelho. Ele precisava visitar as igrejas e levar o Evangelho. Quando ele tivesse coberto todo aquele território, aí ele podia ir para outro lugar. E ele conseguiu. Agora é bem diferente de hoje, né? Hoje só uma cidade tem 1 milhão de pessoas, algumas cidades, né? 1 milhão de pessoas. Lá o apóstolo Paulo, ele chegava nos locais, ele já procurava a sinagoga, as autoridades, ele já expandia o evangelho por ali, já montava uma igreja, e em 3 meses, em Listra, em Derbe, ele montou uma igreja. Ele fundou uma igreja ali. Mas também ele só fundava a igreja, depois ele ia embora.
O recorde dele foi em Éfeso, 3 anos. Em segundo lugar, Corinto, 18 meses. Fora isso, meus irmãos, 10 meses, 3 meses, 4 meses, ele chegava, ganhava as pessoas para Cristo, e aí ele mandava outras pessoas para ajudarem. Por isso ele fala para Tito, coloque em ordem as coisas restantes. Quais são as coisas restantes? Não tem presbítero aí, precisa nomear presbítero, precisa organizar essa igreja, ensinar essa igreja, um monte de coisa. E as pessoas faziam isso, edificavam sobre o fundamento de Paulo. Então era sobre o fundamento alheio. Eu só prego o fundamento alheio, praticamente, né? Nenhum aluno ali é ganho por mim. Ele já tem seus pastores, ele já tem as pessoas que os ganharam para Cristo. Eu estou edificando sobre o fundamento alheio. O Tiago, a Aline também. Edificar sobre o fundamento alheio, que é uma bênção também. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha tempo para essas coisas. Ele tinha que ir. E ele fala, eu fui impedido, mas eu vou conseguir ir aí. Para também dar algum fruto. E colher algum fruto também de vocês. Versículo 14. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou o quê? Dívida é um peso nas nossas vidas? Sim. Então ele é devedor, ele tem um peso e ele precisa se livrar desse peso. E qual é o peso dele? De pregar o Evangelho para os gregos, para aqueles que são mais distantes, para os judeus, para pessoas muito inteligentes, para as pessoas que não têm cultura, estudo formal. Não importa, ele é devedor, ele sente esse peso. Versículo 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Isso, eu vou aí em Roma e vou edificar os crentes, vou pregar para pessoas que não são crentes, e é isso que ele quer fazer. O apóstolo Paulo é uma máquina de pregar. E ele pregava mesmo. Então era uma pessoa que amava a obra de Deus, sejam os crentes, sejam os incrédulos. Mas especificamente o trabalho dele era com os incrédulos. E olha, sendo um pregador para os incrédulos, ele fez muito pelos crentes, concorda? Tudo que nós temos do Novo Testamento é do apóstolo Paulo. Então era um homem que se dedicava mesmo. E veja qual é o lema dele, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro judeus, também não judeus. Esse era o lema dele. Pregar o Evangelho para judeu, em primeiro lugar, e depois para os gentios, os que não eram judeus. E ele não sentia vergonha disso. Ele não tinha crise existencial. Será que eu estou fazendo certo na minha vida? Será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? É engraçado, porque às vezes você tem missionários de vários anos de trabalho que dá um desespero de Jonas nele, né? Qual é o desespero de Jonas? O desespero de Jonas é a lagarta comeu minha sombra. Tanta coisa para se preocupar, tantos perdidos, tanta gente para edificar, e ele está preocupado que secou o guarda-chuva de folha dele. Mas é assim, tem muita gente que se perdeu no meio do caminho e não sabe mais o que eu estou fazendo na vida. Mas você está fazendo aquilo para o que Deus te chamou, ser fiel, glorificar ao Senhor. Não para agora. Você não pode parar agora. Você tem que continuar até o fim. E o apóstolo Paulo, ele não tinha vergonha. Ele sabe que é o poder de Deus para a salvação das pessoas.
de uma maneira que parece arrogante, se eu não estiver no mundo, um monte de gente vai ser prejudicada. Não precisa pensar que isso é arrogância. Se não tiver você no mundo, menos pessoas vão ouvir do Evangelho. Porque não são todos os crentes que são fiéis. É uma minoria que é fiel. Se os fiéis começarem a cambalear, meus irmãos, esse mundo vai ficar mais desesperador. O mundo precisa de você. Até o autor aos Hebreus, quando ele diz de pessoas que sofreram isso, sofreram aquilo, pessoas das quais o mundo não é digno. O mundo nem nos merece. Hoje a gente está arrogante, não está? Pela graça de Deus. A gente, vírgula, só você que está falando. Não, é mutualidade, lembra? E o versículo 17, para nós encerrarmos, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, se as pessoas vão ver a justiça de Deus, vai ser através do Evangelho. Quem tem o Evangelho? Você. Eles não vão ver a justiça em nem uma outra instituição que não for a igreja. A igreja que vai trazer para as pessoas o Evangelho, que é a justiça do Senhor. Então espero que os irmãos tenham aprendido o valor que a igreja tem. Como a igreja se mantém sozinha eu digo organicamente, se você estiver na igreja, se você participar da igreja, a igreja é multiplicadora, a igreja desenvolve, a igreja prega, a igreja salva pessoas e a igreja edifica crentes. Mas a igreja é composta de servos de Deus, e você é um servo de Deus. Então não desanime, não pare agora não, porque pessoas precisam de você. Vamos orar. Agradecemos a Deus pela igreja e por pessoas como o apóstolo Paulo, que nos ensinam a mantermos a fé, a confiança e o testemunho. Pedimos que esses irmãos que aqui estão não se desanimem, que eles fiquem firmes na fé, que eles exerçam o consolo mútuo e a pregação e o testemunho do Teu Evangelho. Nós agradecemos e pedimos as Tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém.